Olá! No vídeo de hoje trataremos do artigo 127 do Código Tributário Nacional, dedicado ao domicílio tributário. De acordo com o artigo 127, cabe ao contribuinte ou cabe ao sujeito passivo, seja o contribuinte ou o responsável, eleger o seu domicílio tributário, aquele local onde ele poderá ser encontrado pelas autoridades da administração tributária, aquele local onde ele receberá a sua correspondência, ou seja, o local onde ele pode ser localizado, o local que ele escolhe para manter as suas relações com o fisco. É livre eleição do sujeito passivo o seu domicílio. E daí dizer o artigo 127, na falta de eleição, ou seja, caso o contribuinte não escolha o seu domicílio, aí vem os critérios indicativos de onde se considera o seu domicílio. Quanto às pessoas naturais, a residência habitual, ou sendo incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Então é uma pessoa natural que trabalha prestando serviços ou que trabalha vendendo mercadorias no centro da cidade, ninguém sabe onde ele mora, mas todo dia ele está ali, naquela barraquinha, ali seria o centro habitual de sua atividade, seria o seu domicílio tributário. Quanto às pessoas jurídicas, ou assim as individuais, que têm o mesmo tratamento das pessoas jurídicas, o lugar de sua sede, ou de cada estabelecimento, se se trata de fatos que geram obrigações havidos em cada estabelecimento. E quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. E aí tem regras nos parágrafos que dispõem sobre eventual impossibilidade de aplicação desses incisos. Então, quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer um desses incisos, quando não for possível aplicar, considerar-se-á o domicílio o local da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. O local onde está acontecendo o fato gerador, onde estão os bens que são tributados, que serão tributados. E a autoridade pode recusar o domicílio eleito se ele for um local que impossibilita ou dificulta a arrecadação, a fiscalização do tributo, e aí aplica-se a regra do parágrafo anterior. Então, excepciona-se a ideia de que é livre a eleição do sujeito passivo, quando o sujeito passivo escolhe um domicílio que torna muito difícil a fiscalização e a administração do tributo. E aí então se passa a considerar o local onde estão acontecendo os fatos geradores, se passa a considerar o local onde estão os bens tributados. Nesse caso, se pode desconsiderar a escolha feita pelo contribuinte para se considerar o local indicado no parágrafo 1º. Um ponto interessante que esse artigo suscita é o seguinte: hoje em dia as comunicações se dão muitas vezes por meio eletrônico. Toda a relação do contribuinte com o fisco se dá eletronicamente muitas vezes. Não se mandam mais tantas correspondências pelo meio postal ou não vai o fiscal pessoalmente à repartição do contribuinte, embora isso ainda aconteça, mas muitas vezes isso se dá eletronicamente. E o que se coloca é: nesse caso, não continuaria sendo aplicável a regra da livre eleição do domicílio pelo sujeito passivo? Não caberia a ele escolher onde, como ser localizado eletronicamente? Ou poderia o fisco impor o uso de um sistema específico, de uma caixa postal específica, de um mecanismo específico e dar ao contribuinte um endereço dentro desse sistema, notificar, intimar o contribuinte dentro desse sistema pelo meio que o fisco escolheu, no endereço que o fisco indicou, e já considerar que o contribuinte está intimado e o contribuinte que lute para ter conhecimento das informações? Essa é uma questão que pode ser colocada. Se o artigo 127 autorizaria esse tipo de conduta por parte do fisco, é uma questão que deixo aqui em aberto para reflexão de quem me assiste. Particularmente, me parece que não, que o artigo impõe que o contribuinte também possa escolher o seu domicílio eletrônico, o seu endereço eletrônico de localização, e que isso não pode ser imposto pela Fazenda Pública, salvo nas hipóteses do parágrafo 2º. Mas não sendo a hipótese de tornar impossível ou muito difícil a arrecadação, caberia ao contribuinte escolher como eletronicamente ser encontrado pelo fisco e não o contrário. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa questão ou de outras e de se inscrever no canal ativando as notificações do sininho para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!